amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235. O telefone à sua disposição também é São Paulo 11 50526622. Participando desta edição, o vereador Aurélio Nomura, que é filiado ao PSDB. Prazer tê-lo aqui, Nomura. Obrigado, é um prazer, Zancolé, cumprimentar aqui também a nossa querida Alda Marco Antônio, o Renato de Mateu e o meu querido companheiro Mário Covas Neto, que sempre aprendo com ele a cada dia. Mário Covas Neto, boa tarde. Depois desse cumprimento aqui fraternal do meu amigo Aurélio Nomura, vereador aqui, colega de bancada da Câmara, quero cumprimentar os demais companheiros aqui de programa, agradecer o convite, é um prazer novamente estar aqui presente para debater os temas do momento. Alda Marco Antônio, teu currículo é extenso e eu agradeço. É um privilégio tê-la aqui, Alda. Poxa vida, Zancopé, privilégio é meu. Alegria imensa de voltar a essa mesa que tão bem faz a política brasileira. Se não me engano, é o único programa que resiste com debates políticos. Estar aqui num programa de debate conduzido por você, que é um dos jornalistas mais bem informados que eu conheço, com esse vozeirão maravilhoso, revendo Fausto Camunha, Zenildo, e aqui nessa mesa super, hiper qualificada com estes políticos de escola. Muito obrigada pelo convite e a felicidade é minha. Atualmente você é presidente do PSD Mulher. Exatamente, estou desenvolvendo esse trabalho e é um trabalho interessante, porque hoje a legislação obriga os partidos políticos a terem uma ação dedicada à evolução política da mulher, porque as mulheres não dão importância à política militante. Isso é muito ruim para o Brasil, ruim para a democracia, pior ainda para as mulheres. E o Renato de Mateu é presidente do PSB Rio Claro. PSB Rio Claro, Zancopé, prazer estar aqui com vocês de novo, aos colegas que vamos debater, vereadores, Alda. É um prazer estar aqui de novo e debater um pouco dos temas atuais. Como sempre que convidado, faço questão de estar aqui com vocês. Essas siglas me atrapalham sempre. A Alda Marco Antônio é PSD Mulher. O de Mateu é PSB Rio Claro. PSB. PSB. Isso. Né? E o Nomura e o Covas são PSDB. Eu me atrapalho sempre com siglas, tenho que tomar muito cuidado com... Se bem que hoje o P já não é necessário nos partidos, né? Antes era lei, hoje parece que a lei deixou de ser tão bem cumprida assim. Né? Mas ele teve uma razão lá atrás, para quem viveu aquele momento, como eu já tenho idade suficiente, para aqueles que não sabem, houve uma época antes da reforma partidária em que só tinha MDB e Arena. E naquele momento, para haver o pluripartidarismo, ainda tinha a ditadura muito presente e a regra foi dizer o seguinte: os partidos novos têm que ter o P na frente. Tem que ser partido mesmo. Para não ter o MDB. Uhum. Para o MDB não continuar, porque havia um interesse grande do MDB continuar sendo o MDB. E foi daí que surgiu o PMDB, porque tinha que ter o P. E aí todos os outros tiveram que vir na esteira do P. Na regra. Na regra do P. Não é? A Justiça suspendeu a cobrança de multas para quem aumentar o consumo de água, mas no mesmo dia revogou. A lei exige que, para que haja multa, é necessário haver racionamento oficial. Ontem, o governador Alckmin admitiu pela primeira vez que há racionamento. Não é necessário decretar o racionamento de água, que já na prática ocorre desde o ano passado, afirmou o governador. O Mário Covas tem um projeto de lei sobre água de reuso e o Aurélio Nomura também tem um projeto de lei nesse sentido. Tem uma lei já. Uma lei, né? O seu não é projeto, é lei, não é? Quem? Alda Marco Antônio, de Mateu. Este é um assunto de todos nós no momento. Olha, nós estamos passando talvez o pior aperto hídrico que a história
registra. Você é engenheira sanitarista. Exatamente, minha área de trabalho. E eu lamento profundamente que São Paulo, essa conurbação gigantesca, tenha chegado a essa situação dramática. Porque é uma situação dramática. Ontem nós ouvimos o novo presidente da Sabesp dizendo, olha, o sistema Cantareira corre o risco de acabar, de secar completamente. E é verdade, corre este risco. E onde é que vai buscar água? A água não é fabricada. Ou ela existe na natureza ou ela não existe. Então, é preciso agora uma responsabilidade imensa dos nossos administradores, porque não sei se houve prevaricação ou se houve uma postergação de tomada de decisões. Nós sabemos que a Sabesp é uma empresa absolutamente responsável, mas aconteceram mudanças com ela. Ela virou um SA, uma sociedade anônima. As ações foram lançadas na Bolsa de Nova York. Nós sabemos que isso era para captar recursos para investimentos. A interrogação que eu tenho hoje é o seguinte: os recursos captados, quando a empresa virou SA e suas ações foram lançadas na Bolsa de Nova York, aqueles recursos captados foram, de fato, para investimentos ou foram para custeio? Essa é uma dúvida que tem que ser esclarecida. Porque investimentos são possíveis. A questão técnica existe. Nós temos águas em outros locais do Estado. Temos aqui pertinho, na represa Billings, ela é de má qualidade, mas não tem importância. Hoje a questão técnica está resolvida. Qualquer tipo de água é passível de ser tratado, é passível de se tornar água potável, água para consumo humano. Temos também um rio completamente paulista, o Rio Ribeira do Iguape. Ele nasce em São Paulo e deságua no mar, no território paulista. Então, a questão técnica existe, só que não dá para improvisar. Tudo que vai se fazer deste gigantismo que é na cidade de São Paulo, nada se faz de improviso. Inclusive, as bombas são tão gigantescas que elas têm que ser projetadas e têm que ser construídas especialmente. Não então, é uma nada, obra emergencial. Nada se faz em menos de 2, 3 anos. Esse é o grande aperto que nós estamos passando. Covas? Olha, eu faço parte na Câmara Municipal da CPI, uma CPI que foi criada, a CPI da Sabesp, cujo objetivo era exatamente estudar um pouco essa crise hídrica que está acontecendo. Algumas questões a gente já pode afirmar. Primeiro, dos vários técnicos que passaram por lá, não houve nenhum, e eu fiz questão de fazer esta pergunta, há algo que a Sabesp poderia ter feito ao longo do tempo, algum tipo de obra, algum tipo de ação que minimizasse esse problema? Não. Não houve nenhuma resposta a ponto de dizer, olha, se fizesse tal ou qual situação, hoje a situação não estaria assim. Então, em primeiro lugar, isso. Não há registro de ineficiência da Sabesp. Pelo contrário, a Sabesp é uma empresa de saneamento, se não é a maior do mundo, com certeza é a maior da América Latina, e acaba sendo referência para outros países as ações que são implementadas aqui. Há uma série de dados de crescimento da sua atuação, mas o fato é que Dona Alta Marco Antônio tem toda a razão em dizer o seguinte: nos últimos 84 anos, essa é a maior crise pluviométrica que nós temos no Estado. É a menor incidência de chuvas que nós tivemos em 84 anos. Isso significa dizer o seguinte: os reservatórios que, no período de chuvas, eles acabam sendo enchidos novamente para o período de estiagem, não vem acontecendo há pelo menos 2 anos. Isso não é previsível e a Sabesp, o governo do Estado, etc., usam mecanismos do INPE, etc., de institutos de pesquisas, para saber exatamente como é que vai ser a variação pluviométrica, até para fazer planejamento. Não adianta você fazer um gasto além do necessário. O recurso público tem que ser bem gasto. Imagine você fazer, reservatórios para algo que não vai ser utilizado. Não faz sentido. O planejamento para frente você faz a partir de um diagnóstico passado. Muito bem. O que tem de diferente nessa história aqui é o fato do governador dizer de racionamento, que é o que foi muito debatido durante a campanha eleitoral, em que se dizia que já havia racionamento e o governo do Estado usava a argumentação de que não há racionamento. O que há
é uma diminuição na pressão da água, o que é verdade. Há uma diferença muito grande entre racionamento e a manutenção da pressão. Racionamento, tradicionalmente, o que é? É quando você desliga o sistema durante um determinado período e religa para um outro período. Um dia com água, 2 dias sem, etc. Diminuição de pressão é você mantém o fornecimento da água, mas com uma pressão menor. Isso faz com que tenham algumas vantagens. Primeiro é o seguinte, se você tiver algum vazamento na tubulação, a menor pressão faz com que o vazamento diminua. Isso é fácil. Em casa mesmo eu tinha lá uma mangueirinha na geladeira que um dia fez um furinho e a pressão fazia com que a água atingisse 2 ou 3 metros de distância. Se você diminuir a pressão, aquilo não vai longe e, portanto, você tem menos água desperdiçada. Lembre-se que o desperdício da água, às vezes, não aflora na superfície, ele vai para o lençol freático, então você nem sabe se está tendo vazamento ou não. Diminuir a pressão economiza água. Economiza por isso, mas tem um problema que acarreta a partir daí, que os lugares que estão mais distantes acabam tendo mais dificuldade para chegar à água porque a pressão está menor. Isso é uma forma, a meu ver, de racionamento, só que com outro nome. A briga foi que, durante o período eleitoral, se usou muito o artifício de forçar o governador a admitir algo que não era, que é o racionamento. E hoje você tem uma pressão da justiça dizendo o seguinte, só se pode cobrar a mais de quem gasta excessivamente se houver racionamento. Então, pela primeira vez, se admite que diminuição de pressão é uma forma de racionamento. Eu acho que é muito mais para atender uma exigência da justiça jurídica do que propriamente uma mudança no que se fazia, no que a Sabesp vinha fazendo antes da eleição e o que vem fazendo agora. Nomura? Bom, é bom lembrar, há mais ou menos 12 anos atrás, nós fizemos o primeiro seminário do termo de ortoga do sistema cantareiro na Câmara Municipal. Nós estávamos em plena crise hídrica, né, no sistema cantareiro, e eu, que era casado com a Bragantino, a gente via as represas ali da região já exaurindo e perdendo a água. E nós tivemos um debate muito grande. Nós chegamos a várias conclusões. A primeira é o seguinte, nós precisávamos trabalhar com o uso racional da água. Por que isso? Porque, infelizmente, a mentalidade do brasileiro tem a imagem que o Brasil é um dos países que mais recursos hídricos tem. 12% da água potável do mundo está aqui no nosso país. A gente aprende na escola pequenininho que é a maior bacia hidrográfica do mundo. Do mundo. É a primeira coisa. Só que nós esquecemos que 90% da água potável está na região norte, onde nós temos 5% da população. Se imaginarmos a região metropolitana de São Paulo, é o local onde menos água per capita nós temos no nosso país. Pega o Agreste, aquele lugar onde não tem falta de água, não tem água. Se nós compararmos, São Paulo, per capita, tem menos água do que isso. Isso nos obriga a buscar água num raio mais ou menos de 100 quilômetros, como a gente busca nas bacias, se a gente for verificar. A outra questão é o seguinte, é a conscientização da população. É comum, quando a gente participou desse debate e a gente chegou à conclusão da conscientização, e era comum e é comum ainda hoje, da pessoa puxar descarga, principalmente aquela que tem a válvula hidra, ficar direto. A gente acompanha também, a pessoa liga a torneira para escovar o dente, vai tomar banho, aquele banho de meia hora, 1 hora. Tudo isso, nós temos que imaginar que a água é finita. E nós não conseguimos, nesses últimos tempos, a ampliação da oferta de água. Pelo contrário, nós tivemos quase o dobro da população da região metropolitana, se a gente for ver. Então, nós precisávamos, preliminarmente, trabalhar com a conscientização. E vamos trabalhar como? Vamos trabalhar incutindo nas crianças a necessidade da preservação da água dentro daquela questão que água é vida.
Foi iniciado um trabalho, mas eu lembro, por exemplo, eu apresentei um projeto a respeito do Dia da Água e teve uma acusação muito grande, porque o Dia da Água acontece exatamente no mês de março, que é o mês das águas de março. Então, todo mundo gozava. Você está falando a respeito da água quando nós temos chuva, temos dilúvio, a cidade está ilhada. Mas não, era uma conscientização daquela criança que futuramente vai desperdiçar ou não água. Essa era a primeira coisa. A outra questão é o seguinte: quando nós discutimos isso, verificamos que uma das coisas importantes era acabar com essa questão da socialização do desperdício. Então, nós trabalhamos e apresentamos um projeto de lei que transformou em lei, onde obrigava que todos os condomínios, os novos, deveriam ter hidrômetros individualizados. E os antigos, no prazo de 10 anos, deveria também fazer adequação, se possível, porque existem alguns condomínios que não existe essa possibilidade, né? Até por recursos técnicos. Mas isso por quê? Porque você, num condomínio antigo, você pode gastar água em abundância, não se preocupar com essa questão, e você vai pagar a mesma coisa que aquele casal ou você que toma cuidado, usa racionalmente a água, fecha a torneira para se ensaboar, não fecha a torneira para escovar a dente, regula as válvulas, que é uma coisa importante, as torneiras, tem arejadores, tem restritores de águas nos chuveiros, nas torneiras. Você é uma pessoa consciente, mas chegar na hora de pagar, você paga a mesma coisa. Então, a partir do momento que a gente teve uma briga muito grande, inclusive com a Sabesp, né? E aí eu volto a falar, porque a visão, e na época o governador era o governador Mário Covas, a gente conseguiu sensibilizar o pessoal do governo de tal maneira que foi feita a opção da instalação e da criação e da aceitação do hidrômetro individualizado. Então, resolvemos o problema. E a Sabesp, que não queria, aceitou. Por quê? Aceitou por força e por decisão do governo. Foi a primeira coisa. Nas novas construções, né? Nas novas. As antigas deveria ser regulamentada, não foi regulamentada. Eu consegui votar essa lei. Porque às vezes, tecnicamente, é até impossível. Tecnicamente é impossível, mas a ideia era o seguinte: você vai reformar o seu condomínio, você deveria apresentar um projeto. A outra coisa que a gente estava falando, a respeito da troca das bacias sanitárias. A gente tinha acabado de votar, né, a obrigatoriedade das bacias sanitárias por 6 litros de descarga. Hoje nós temos processos muito mais avançados. Caixa acoplada. Não, tem aquelas da válvulas hidra, né, que ela dá descarga de 6 litros, depois ela trava. Você precisa armar novamente. Então, você tem modificou hoje. Hoje tem tecnologia para resíduos sólidos 1,5 litro e meio litro para resíduo líquido. Então, avançou muito. E eu falo isso porque nós pegamos uma experiência que aconteceu em Nova York há 20 anos atrás, estava naquela condição, ou ia ampliar os reservatórios de água, e nós sabemos que tem nos Estados Unidos, e para abastecer Nova York, teve até uma guerra, né, com o Colorado com relação a isso, mas o que a gente verificou é que, ao invés deles investirem na construção de represas, eles resolveram trocar todas as bacias sanitárias de Nova York. Adequaram o consumo e não... Adequaram o consumo. E não precisaram fazer outro reservatório. E nós estamos trabalhando nesse sentido também, que estava na lei. Infelizmente, não foi levado à frente. Porque nós estaríamos economizando, para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, um lago de Itaipu por ano. Um lago de Itaipu por ano. Perfeito. O de Mateu, que é de Rio Claro, você vive este mesmo problema em Rio Não, Claro? Na verdade, hoje eu sou um morador da capital, já tem algum tempo. Morador da Anhanguera. Da Bandeirantes. Da estrada. Mas a gente não vive isso lá hoje. Óbvio que a gente está todo mundo sendo alimentado pelo mesmo fluxo de águas, mas pelas suas bacias do estado. Mas a gente não vive isso. Aqui,
principalmente nas principais regiões. Além da água, é importante dizer que as chuvas têm nos deixado no coração do mercado financeiro sem luz, né? Então, imaginar Wall Street sem luz, como é que vai ficar a economia do país? Então, eu acho que isso é importante também de colocar, porque as chuvas têm maltratado bastante o sistema financeiro aqui em São Paulo, e é um ponto a se ponderar. Como a gente imagina ter o maior fluxo financeiro do país apagado por 2 dias ou por 3 dias? Então, e o pior, não é falta de energia, é porque a árvore caiu e arrebentou os fios. E não só a árvore, como também a estrutura de transmissão energética também ainda está inadequada para a demanda atual. Então, hoje você tem prédios que consomem muito mais do que a antiga estrutura energética poderia distribuir. Aí você entra no mesmo problema que o Aurélio Nomura está se referindo ao consumo de água. O consumo de energia é de forma idêntico, semelhante, não atualizado. Exatamente, é não atualizado. E o que me preocupa, essencialmente é um investidor internacional vai fazer uma aplicação num país onde eles ficam 2 dias sem movimento, a corretora dele fica 2 dias sem movimento financeiro. Quer dizer, é uma segurança de infraestrutura, não é nem mais jurídica, nem política. Isso já aconteceu agora, nessa época, de ficar uma operadora 2 dias sem energia? Nós tivemos prédios no Itaim, Renato Paes de Barros, que nós ficamos 2 dias sem energia. Isso é muito grave, muito grave. Você vê que contradição que a gente vive, né? Ao mesmo tempo que a gente não tem água para consumo, a gente tem excesso de água castigando a cidade, né? E isso acaba acontecendo todo o transtorno, também decorrente de uma administração fraquinha nessa cidade, que não limpa os bueiros adequadamente, não faz uma conservação das árvores de forma correta. Pra você ter uma ideia, tem um software que a prefeitura contratou junto ao IPT, em 2003, para fazer o mapeamento de todas as árvores da cidade, pagou por esse serviço, o software existe e simplesmente ele não é usado. Deixa eu aproveitar um momento. Aurélio Nomura, você tem um projeto que prevê indenização, reparo no caso de queda de árvore. A pergunta, tem toda essa informação, eu gostaria que você detalhasse, claro. Porque há necessidade de um projeto de lei para que o cidadão seja indenizado? Não. Na realidade, você segue os parâmetros legais. Sim. Mas eu fui buscar essa ideia na experiência da administração do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, através de um decreto, ele criou a possibilidade de você administrativamente receber e não judicialmente. Porque judicialmente, a partir do momento que o executivo é acionado, ele, obrigatoriamente, por lei, ele é obrigado a ir até o Tribunal de Justiça, não só em primeiro grau. Então, o que acontece? A indenização vai perdurar 10 anos, até mais, né? Quem sabe, do caso. Então, na realidade, eu fui buscar esse decreto do Jânio, que ele cria um viés administrativo, aonde, uma vez comprovado que a árvore caiu em cima de fulano e que trouxe um prejuízo, automaticamente a prefeitura vai indenizar. A pessoa tem aqueles parâmetros, aquelas condicionantes, aquela avaliação que é feita pela administração, e em 30, 60 dias você receberia esse... E uma lei mais do que justa também. Porque o que a gente acaba vendo hoje é uma disputa entre legislativo, executivo e judiciário. Principalmente entre legislativo e executivo de um lado e judiciário de outro. Então, onde um não pode mais atuar, é o judiciário quem tem definido. Eu me lembro que alguns executivos, alguns eleitos para poder executivo, dizem que o Ministério Público hoje está administrando, inclusive, mais do que eles eleitos com o nome na urna. De fato. Então, nossa preocupação é que o legislativo, que o executivo continue cumprindo com as suas funções constitucionais. Essa é a grande questão. Então, um executivo, quando detecta que houve um prejuízo de um morador em decorrência de um evento como a queda de uma árvore na sua casa, ou com uma lombada mal colocada, que quebrou o carro, enfim, um processo administrativo bem feito,
ele pode e deve ressarcir o seu proprietário, e mais, sem que se considere um problema depois para ser discutido na esfera judicial. Que essa é a grande questão. Inclusive eu já vi administradores dizendo, eu vou negar. Ele entra na justiça e ganha depois. Quer dizer, olha só a preocupação do administrador que acaba se abstendo de executar aquilo que ele foi eleito para executar, por receio da justiça depois, ou do Tribunal de Contas, ou de qualquer veículo, ou qualquer órgão de fiscalização, dizer que ele fez de forma errada. Então, essa disputa, veja bem, nós estamos discutindo sobre essa disputa. A justiça determinou que enquanto não se disser que nós estamos falando de racionamento, não podemos ter multa. Quer dizer, é um aspecto do positivismo jurídico interferindo na gestão. Gente, se vai fazer bem, então a gente chama isso de racionamento e aplica a multa. Porque a administração não pode esperar por uma questão jurídica tão simplista e etimológica. Aurélio, eu fiz a pergunta sobre esse teu projeto de lei para danos, né, reparação de danos por quedas de água, exatamente baseado na administração do Jânio Quadros, que houve, inclusive, uma discussão muito grande, porque depois da chuva, um cidadão quebrou a roda do carro num buraco de rua, e isso motivou toda aquela atitude. Mas só valeu naquela gestão? Só valeu naquela gestão, depois foi revogado o decreto. Então, por isso, através de uma lei que já está tramitando na Câmara, né, desde já 2 anos, eu acredito que abrindo os trabalhos e no colégio de líderes, quando foram colocados os projetos, eu quero colocar esse projeto o mais rápido possível, porque usando até como paradigma essa questão do Jânio Quadros, eu uso também aquela outra. Você pode ser e pode haver, ter isenção do IPTU se você tiver também a sua casa inundada. Então, paralelamente, eu acho que com tudo que está acontecendo na cidade de São Paulo, é muito mais que justo, porque a pessoa já está sendo injustiçada, quer dizer, já está sendo punida. E nós precisamos criar parâmetros para dar um pouco mais de civilidade para a nossa cidade. É de fundamental importância. O cidadão fez a argumentação dele todo inverso e o Jânio Quadros respondeu o inverso. Exatamente. Deferindo o que é importante. Deferindo o inverso. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos.
Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você faz xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740, Rádio Universal Santos, AM 810 e AltV, www.altv.com.br. Neste momento, nosso contato com Zilka Fialho, que é gerente de marketing da FIPESP. Em Lindóia, já com os novos chalés prontos para serem entregues aos associados. A construção de mais 5 unidades acompanhou o estilo colonial característico do local, que já contava com 60 chalés distribuídos em meio a um espaço com muito verde. Zilka, para quando está prevista a entrega dos novos chalés? Boa tarde, Zancopé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Pois é, provavelmente para o início de fevereiro, logo após a inauguração, que será feita pelo presidente da entidade, o senhor Duarte Moreira, no dia 30 de janeiro. O que eu posso dizer é que, no momento, essas unidades ainda estão sendo mobiliadas e está tudo com muito bom gosto. Hospedar em cada chalé. Um dos chalés foi projetado para solteiro ou 2 pessoas, e os outros 4 para até 3 pessoas, com uma cama de casal e uma de solteiro. E além deste de até 3 pessoas, ter sala de estar com TV, frigobar, sofá e uma mesa com 3 cadeiras. O que diferencia a nova mobília das outras é que a cama foi feita de alvenaria, ou seja, exclusivamente projetada para casal mesmo. Temos telefone, TV a cabo e Wi-Fi, que também fazem parte do pacote da hospedagem. E apenas lembrando que as ligações telefônicas elas são cobradas à parte. Que tipo de lazer é oferecido ao associado nessa unidade? Ela estar situada em um lugar maravilhoso e com muito verde, lá nós temos 2 piscinas, uma para adulto e outra para criança, minicampo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de tênis, cancha de bocha, salão de jogos, sala de TV, de chá, de leitura e playground. Também não podemos deixar de lembrar que a estância de Lindóia é campeã quando o assunto é água. Água boa, água mineral, água que cura. Água que tem atraído os turistas desde o século XIX, quando tropeiros descobriram seu incrível poder cicatrizante. E que, segundo a lenda, isso devia a um enorme sapo que morava próximo das fontes e ajudava a curar os doentes que nelas bebiam e se banhavam. Precisa mais que isso? Não, tudo perfeito. Só de imaginar água e boa já satisfaz. Mas sabe como é que é? A gente está sempre insatisfeito. Qual é a distância entre São Paulo e Lindóia? Certinho, são só 157 quilômetros pela rodovia Fernão Dias. A paisagem é magnífica por esse trajeto, com as curvas da estrada contornando a Serra da Mantiqueira e passando por pequenas cidades bem interessantes. É só. Desejamos a todos boa viagem. Ok, Zilka Fialho. Mais informações, acesse o site da FIPESP, www.afipesp.org.br. Zilka Fialho, grato pela tua gentileza no nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, Zancopé. Bom dia. Conosco nesta edição de Gente que Fala, o vereador Aurélio Nomura, a engenheira sanitarista Alda Marco Antônio, presidente do PSD Mulher. Tem que tomar cuidado mais uma vez com as siglas. O advogado empresário Renato Di Matteo, que é presidente do PSB Rio Claro. O advogado empresário Mário Covas, também vereador. O Mário Covas e o Aurélio Nomura são filiados ao PSDB. Alda, já que estamos falando em PSD Mulher e o teu empenho sempre em motivar as mulheres, um estudo divulgado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
mostra que, apesar das políticas destinadas a reduzir as desigualdades, as diferenças salariais relacionadas ao gênero continuam sendo significativas. Segundo a pesquisa no Brasil, os homens ganham aproximadamente 30% mais que as mulheres em todas as faixas de idade, níveis de instrução, tipo de emprego ou de empresa. Que tristeza, não? O quadro é esse e, às vezes, pior. E é uma punição que a sociedade, o mundo do trabalho faz com relação às mulheres, porque nós, as mulheres, trazemos no nosso corpo o aparelho reprodutor da humanidade. E o fato da maternidade, de ser responsável direta pela maternidade, é que acontece uma verdadeira punição. Muitas vezes, as mulheres não alcançam subir na própria empresa para cargos de muita responsabilidade, porque a empresa pensa assim, não, se o filho adoecer, ela não vai fazer uma viagem importante. Isso é punição em relação à maternidade. Mas, infelizmente, Zancopé Simões e meus companheiros aqui de mesa, isso acontece no mundo inteiro. Você vê que o mundo, da maneira como ele está formado, ele é um mundo que foi criado pela política masculina. As mulheres pensam diferente e agem diferente dos homens. E ambos estão certos. Os homens pensam de uma maneira, agem de uma maneira, as mulheres pensam de outra maneira. O errado está em que a decisão, no momento da decisão, exista só o pensamento masculino, por exemplo. E esse mundo que foi criado exclusivamente, porque são poucas as mulheres no mundo que influenciam nas decisões. A gente conta nos dedos. São pouquíssimas as mulheres que participam das mesas verdadeiras nas decisões mais importantes do mundo. Então, o mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo violento, ele não serve mais para ninguém, nem para os homens que o criaram. Então, a tese que eu defendo e tenho defendido dentro do partido é a seguinte: as mulheres hoje no Brasil, elas viraram as costas para a política, elas estão erradas. Nós somos menos de 10% das filiadas. Na hora, para cumprir a lei, os partidos têm dificuldade para colocar 30% de candidatas. Isso é terrível dizer para vocês, mas é verdade. As mulheres, infelizmente, na sua grande maioria, não se interessam por política e estão erradas, porque elas têm que se sentar à mesa de decisão. No Brasil, mais de 50% de todas as câmaras de vereadores não tem nenhuma mulher vereadora. Isso é terrível para a cidade, porque o pensamento feminino não está nem numa representante para colocar o lado do pensamento feminino, que é mais emotivo, que é mais coração, que é mais conciliador. O homem tem muita testosterona, nós sabemos, ele é o da guerra, ele quer o embate. E é preciso ter o outro lado equilibrando. É preciso buscar a harmonia. Enquanto as mulheres não entrarem maciçamente, militando nos partidos, crescendo politicamente, se candidatando verdadeiramente, candidaturas verdadeiras, se elegendo para cargos em que elas possam atuar no momento de decisão, não vai haver mudança significativa. Não vai haver mudança de peso. Então, é um apelo, aproveito esse importante momento que vocês me possibilitam de fazer um apelo às mulheres. Comecem a olhar. O Brasil tem hoje 30 ou 31 partidos políticos. Impossível que ela não descubra um que pense mais ou menos como ela. É fácil, vai, escolha um partido. Não precisa. Se escolher o PSD, serão muito bem-vindas, mas não precisa escolher apenas o PSD. Escolha um partido político, mas milite. Por que o homem é mais evoluído na política no Brasil? Por que ele se elege mais? Porque ele milita. Ele aguenta aquelas reuniões que às vezes são chatas toda semana. Vai discutir política. A mulher não quer saber disso. Prefere fazer mil coisas. Já fiz esse comentário uma vez contigo, em outra oportunidade no Gente que Fala, e você não gostou. Mulher não se apresenta. Eu estava errado, então. Mulher não se apresenta. É verdade. E olha, eu estou lutando tanto, fazendo reuniões, falando às mulheres, tentando trazê-las. Nós temos uma presidente da República mulher. É mulher. Que pese o problema todo na Petrobras, a presidente também é mulher. Não é a questão de capacidade, é de participação mesmo. Eu acho que quando você tem
não importa o sexo, como não importa a cor da pele, não importa nada disso. O que importa é a participação. Porque você é evoluído, Zuzinha. Mas nem todos os homens pensam como você. Você nasceu dentro da política, você é filho do Mário Covas, pelo amor de Deus. Você já nasceu politicamente aculturado. Então, claro que você pensa assim, é meu amigo, eu acho ótimo. Aurélio não mas a maioria não pensa assim. Agora, o pior é que a maioria das mulheres não pensa assim. E a nossa luta é fazer com que elas venham para o partido e militem. Aceita aquela coisa chata de fazer reunião toda segunda-feira à noite, porque ela tem que evoluir politicamente. Não adianta você pegar uma mulher que nunca militou dentro do partido e transformá-la numa candidata de sucesso que vai se eleger com voto de marido ou voto de pai. Não adianta, ela não vai se dar bem. É preciso chão, é preciso trilhar o caminho da militância. E esse é o apelo que eu faço hoje para as mulheres. Venham para os partidos, militar em primeiro lugar. Depois conseguir a legenda e fazer uma campanha. É dureza, qualquer campanha é muito dura. E mais ainda, uma forma de você melhorar a classe política, que é tão criticada, e eu acho que com muita razão é criticada, é exatamente o ingresso de boas pessoas. Exatamente. Se eles não ingressarem, o que vai restar são as más pessoas para fazer a política. Então, é fundamental que as pessoas que têm algum tipo, mesmo que não precisa ser candidato, né? Muitas vezes eu demorei para ser candidato. A Alda faz uma colocação e você corrobora com isso. Não há necessidade de ser candidato. Não. É preciso participar. Quando ela diz que tem que aguentar aquelas reuniões chatas, né? Que é o modo que ela tem de colocar, mas são reuniões contínuas que devem existir. Que política é exatamente a arte de conversar e tudo mais, do relacionamento, não é? Mas é exatamente isso. Não é para ser candidato. E como se diz na política, não tem espaço vago, né? Então, se você não se apresenta, alguém vai sentar naquele espaço, pode ter certeza disso. Seja como candidato ou como figura nomeada, sempre haverá alguém sentado naquela cadeira. E aquelas pessoas que desprezam a política, ironicamente, são governados por quem gosta de política. Claro. Porque o Zuzinha e o Nomura, eles fazem as leis municipais, todos nós temos que obedecer. Exato. Então, se a gente vira as costas para a política, não adianta. A política está em tudo. Ela comanda tudo. E ninguém é dono da verdade. Portanto, a gente pode cometer equívocos até na elaboração do projeto de lei. Se não houver participação das pessoas, você pode tomar um rumo que não é o mais adequado. A participação é absolutamente fundamental. E mais ainda, nos setores, e eu cumprimento aqui o seu discurso, porque eu estou totalmente de acordo com isso. Eu lamento muito que na Câmara Municipal nós temos 55 vereadores, tem 5 vereadores. E vamos perder uma agora. A Marta. Vamos perder porque ela se elegeu para uma outra função, para deputado estadual. Mas vamos ficar com uma representação ainda menor. Exatamente. Não me parece que seja o mais apropriado. E depois a mulher traz a doçura aqui para a política, para o terreno árido nosso, né? O que eu tenho acompanhado, por exemplo, na Câmara Municipal, além de nós termos as 5 vereadoras, o PSD inovou porque nas mesas anteriores era a Marta, que era vice-presidente, e agora é a Edir. A Edir foi líder do partido e agora é vice-presidente. E anteriormente tinha uma vice-prefeita, que é a Alda. Exatamente. É importante a gente frisar isso. Né? Exato. Tudo tem no currículo dela, ex-vice-prefeita, vice-prefeita, secretária de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura e muitas outras funções. Do Estado. Também, e muitas outras funções que ela... Não é apenas uma vez, né? Não é apenas uma vez. Mas um assunto que detém todas as mídias no momento. 54 pessoas foram detidas na França por defender o terrorismo após os ataques da semana passada. As prisões fazem parte do endurecimento de medidas antiterror após os atentados contra o jornal Charlie Hebdo. De Mateu, passo para você esse assunto. Primeiro, o ponto terrorismo é um ponto que vai e volta em nossas vidas já há anos, né? Agora, é importante enxergar o terrorismo de uma forma um pouco mais ampla, né? Isso aqui nós estamos falando da apologia ao terrorismo, mas vamos tratar do terrorismo primeiro. A questão do terrorismo
Imagine que um grupo está descontente com alguma condição social imposta ou pelo Estado ou pelas circunstâncias. Então vamos imaginar os negros, que acham que estão sendo maltratados na sociedade. Eles pegam, começam a explodir um colégio de judeu, explodir um colégio de alemão, e começam... Isso é um ato terrorista, né? A lato sensu. Hoje o que nós vemos é que o terrorismo sempre está vinculado à religião muçulmana. Então nós temos sempre a Guerra Santa como o grande álibi para a execução de atos terroristas. Primeiro ponto, eu acho que a questão da França, ela traduz uma insatisfação social. Esse talvez seja o principal problema. Não só uma questão religiosa, mas a minha preocupação, a primeira delas, é que isso se transforme num viés. Um viés de que, se todas as insatisfações sociais se transformarem em atos terroristas, como fica o nosso Estado? O Estado de Direito que a gente criou, de paz, de harmonia entre os nossos iguais. Então, a preocupação maior é mais do que a situação islâmica, ou francesa, ou americana, que são aí os principais alvos de atentados terroristas. A principal questão é, se toda a insatisfação social se transformar num ato terrorista, nós temos o nosso Estado com um grande problema. O que nós vamos ter daqui a pouco é o cidadão se defendendo pelas próprias mãos. Ele vai andar armado, ele vai continuar com arma em casa, ele vai cada vez mais se proteger em instalações muito parecidas com um forte, e hoje em dia já está assim, por questão de violência doméstica, e doméstica que eu digo é interna. Então, a questão aqui, Zancopé, é a gente discutir um pouco até que ponto o Estado está fazendo o papel dele, e essas instabilidades ou insatisfações sociais estão sendo tratadas. A postura do próprio primeiro-ministro, né, da França, ela foi uma postura muito dura em relação à religião islâmica, porque é a grande expansão europeia, está dentro da França, mas em relação à abertura de novas unidades lá de mesquita, enfim. Não apenas o primeiro-ministro atual, como o anterior também. Como o anterior também. Do Sarkozy, inclusive. Então a postura política... O uso de véu foi proibido pelo Sarkozy. Foi proibido. Então o que acaba acontecendo? Uma sucessão de posturas políticas muito duras gera uma insatisfação social e eles vêm com o terrorismo contra isso. Terrorismo não tem justificativa. Em relação à apologia, qualquer tipo de terrorismo ou de apologia a um ato tão insano como esse, em termos sociais, ele realmente tem que ser reprimido. Claro, temos os cuidados para que o Estado não invada o livre pensamento, a livre expressão. Mas... Eu relativizo essa sua fala. Se cada insatisfação social virar crime, virar terrorismo, é impossível. É que tem criminoso do outro lado, sabe? Não é insatisfação social. É uma coisa coordenada politicamente. Se você analisar o que aconteceu nos Estados Unidos, no 11 de setembro, o que aconteceu recentemente, naquela parada em que houve uma explosão, você analisando vê que tem um padrão. Um padrão. São pessoas que foram treinadas lá no Oriente, foram treinadas dentro de uma mesma religião. Você não vê católico fazendo isso, nem espírita, nem judeu. É o pessoal que foi treinado numa facção do islamismo. E você não vê um padrão entre o que aconteceu nos Estados Unidos em duas ocasiões, a do World Trade Center e aquela parada do Dia das Graças, Sim. em que dois irmãos também... Existe um padrão aí de acontecimento. Isso é uma questão política. Que vai se repetir. Isso não é espontâneo, não é insatisfação espontânea. Isso é uma questão política gravíssima. É uma questão organizada, treinada, patrocinada. Custa dinheiro. Ontem veio um dos dirigentes dizer, nós patrocinamos. O que significa? Nós treinamos, nós demos dinheiro para essas pessoas viajarem, comprarem as bombas ou o arsenal bélico. E essas pessoas estão contentes? Quem? Ou estão insatisfeitas?
Olha, elas são criminosas. Para mim, elas são criminosas. Isso é imperdoável. E a justiça tem que alcançá-las. Então não tem relativização. Não existe privação social que justifique isso. É claro. É uma questão política grave. Tem gente por trás, tem gente poderosa por trás disso. Esse é o grande drama. E eu tenho analisado e tenho ouvido um padrão de comportamento. 2 irmãos nos Estados Unidos, 2 irmãos na França, e não são suicidas, porque todos tentaram fugir depois do acontecido. Suicidas foram aqueles do World Trade Center, mas o da parada do Dia da Graça lá nos Estados Unidos, os 2 irmãos, como esses 2 irmãos agora na França, eles fizeram o que fizeram e fugiram, tentaram se safar. Isso é um padrão. Eles foram treinados no mesmo lugar. Eles foram treinados pelas mesmas forças. Isso, sim, é muito preocupante. E o mundo ocidental tem que reagir com toda a força que merece. Isso não é coisa fraca, não. Duzinha? Eu queria só fazer um viés um pouquinho diferente. É mais em relação à intolerância, né? No caso que está se tratando aqui, nesses exemplos todos que foi dado, são a intolerância religiosa, né? Não me parece, eu não conheço nenhuma religião que eu tenha conhecimento que defenda a morte de outra pessoa, nem no Islã, não conheço. Então, portanto, não se justifica. Mas a intolerância, ela não se dá só no aspecto religioso. Olha, eu escutei outro dia um programa de rádio em que a pessoa estava analisando o seguinte: no ano passado, aqui no Brasil, ele falava o número de pessoas que morreram decorrente de enfrentamento de torcidas de futebol. Que também é uma intolerância em relação à torcida adversária. O que é um absurdo. Quer dizer, ao invés de você torcer a favor do seu, você torce contra o outro. Torce a ponto de agredir e de matar. Quer dizer, esse nível de intolerância é que eu acho que a gente tem que se preocupar. Seja religiosa, seja de futebol, seja de que for. Como é que as pessoas estão reagindo, a que ponto que elas chegam para defender o seu ponto de vista? É absurdo isso. É você não tolerar que tem uma verdade diferente da sua. Na democracia, isso é impossível conviver com isso. É importante que as pessoas tenham sua opinião e que as opiniões sejam diferentes e que você tolere isso, não é? Aurélio? É verdade. Na realidade, a questão é intolerância. Eu acho que o que se prega, na realidade, se prega como uma máscara que, na realidade, não representa isso. O intuito é a agressão, exatamente, está acima de outras coisas. O pessoal não está muito preocupado quando ele prega o islamismo. Não é isso. Não é isso. A essência não é essa. A essência é o terrorismo. Eles são preparados para isso. São preparados para cometer esses deslizes. E é o que está acontecendo. A Alda mostrou claramente, existe aquele padrão. Eles são treinados para isso. E é isso que nós precisamos acabar. Nós não podemos permitir ficarmos refém, o mundo inteiro, ficar refém a esse absurdo que está sendo criado em todo o mundo. E o que acaba sendo sinalizado é uma tendência de continuidade também, né? É óbvio que aí fazer... É o treinamento que a Alda se referiu. Mas, lamentavelmente... É um treinamento, mas antes de 11 de setembro, a gente também teve um episódio na década de 90... do gás. Então isso daí é mais de 20 anos, 30 anos, isso vai acontecer e vai continuar acontecendo. O problema sim, uma questão que acaba nos preocupando cada vez mais. A França é um lugar extremamente seguro, né, em termos de violência, enfim, policiamento, uma coisa muito seguro. Paris especificamente, é um lugar muito seguro. Você não imagina ficar preocupado em Paris ou na Quinta Avenida com a sua segurança pessoal quando anda, caminha, com um relógio, como acontece aqui muitas vezes na capital. Agora, o problema essa insatisfação ela é perene e ela não é perdoada, não é perdoável. Não foi isso não que eu defendi. O que disse foi que existe uma tensão
Existe uma insatisfação, no caso de um grupo religioso, em relação a uma forma de proceder politicamente. Essa é a insatisfação que eu estou dizendo que existe. Agora, eu pondero. Imagine, então, se outros grupos, com outras insatisfações, começarem a explodir coisas. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos eliminar qualquer resquício de terrorismo e, no caso específico da pergunta, a apologia a esse terrorismo também vai ter que ser cerceada. Por quê? Porque ela pode estimular um adolescente que ainda nem sabe bem para onde suas energias vão caminhar. Aquele adolescente que costuma revolucionar, se revolucionar em primeiro lugar com ideias, com todos os livros ao mesmo tempo, ele nem pondera sobre um ou outro. Então o problema é, o terrorismo pode estar vinculado, num primeiro momento e há anos, a essa questão religiosa, mas me preocupa que ele possa expandir para uma intolerância irrestrita, inclusive em relação aos temas que podem surgir. É isso. Nós estamos chegando ao final do Gente que Fala. Estamos falando muito sobre a França, Paris, né? Mas aqui nós tivemos, nesses dias, 1.200 mortes, né? O Brasil, de uma dimensão continental, parece nada, né? 1.200 mortes em trânsito, em violência, um contra o outro, confronto policial e tudo mais. E na Nigéria, num só dia, foram 1.700 mortos. Então, mas a Nigéria não chama atenção, né? É um estado pobre, não é um estado pobre, felizmente, né? Mas escondido, não é pobre, né? Mas escondido, tal, e não chama tanta atenção porque não está exposto à mídia como está Paris, lamentavelmente. Aurélio Nomura, agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, gostaria de agradecer a você, Zancolé, o Fausto Camunha, a Zenilda, a todos aqui que participaram e agradecer essa oportunidade. Vamos estar junto com o Mário Covas Neto esse ano, é um ano de muito trabalho. Nós vamos fazer valer as questões que a população tem levantado, principalmente agora que parece que está caindo a cidade, não é? Eu acredito que nós vamos cobrar do prefeito e das autoridades. Podem contar com a gente. Vereador Mário Covas Neto, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande participar do programa. É uma oportunidade da gente dizer o que pensa, de prestar um pouco de contas do mandato e de compartilhar com ideias que nem sempre coincidentes com a gente. É um prazer muito grande estar na mesma mesa que vocês. Muito obrigado pelo convite, estarei sempre disponível assim que for convidado. Muito obrigado. Renato de Mateu. Prazer estar aqui, Zancopé, vereadores, agradecer a Alda, presidente do PSD, que nos prestigia com sua visão sui generis das relações entre homem e mulher dentro da política e dizer aos ouvintes que é sempre um prazer estar aqui nessa rádio, nesse programa. E você, sempre te agradecer pela forma como você conduz um programa que eu acho brilhante. É muito gentil. Alda, Marco Antônio, de propósito para o final, porque você, quando o programa Gente que Fala iniciou, você era constante no nosso programa, sempre nos auxiliando. Eu tenho a honra de dizer e o privilégio, participei do primeiro programa Gente que Fala, isso não é pouco, não é pouco. E quero agradecer muito a oportunidade, vocês me puseram numa mesa maravilhosa e dizer só uma frasezinha com relação a pobre e revolta, porque eu trabalhei demais. Eu sou engenheira, mas nunca me deram cargo na engenharia, viu? Só na área de assistência, e eu já trabalhei com grandes contingentes de pobres, adultos, idosos, muitas crianças, e não dá revolta à pobreza. O pobre é igual, é uma coisa maravilhosa. Não existe revolta porque é pobre. A revolta, eu volto a dizer de Mateu, é política, é algo dirigido. Felizmente para nós,
não é a pobreza que faz isso. E eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado, minha querida. Estou feliz de ter estado aqui. Gente que fala tem na direção geral o jornalista Fausto Camunha, direção de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê Benê, na direção da UTV Alberto Luchetti, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.